Oi, turma, tudo bem? Eu sou o professor Souto. Movimento circular. Bom, o que nós precisamos entender? Existem dois movimentos circulares, que vai valer para você no movimento curvilíneo, tá? O movimento circular uniforme e o movimento circular uniformemente variado. Então, movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Vamos colocar assim. Movimento uniforme e estudar também o uniformemente variado. Tudo bem? Beleza. Então, o que acontece? Imagine aqui, contido na circunferência, um ponto representando um móvel. Pode ser um carro, uma bicicleta, fazendo uma curva. Esse é um ponto. Esse ponto, ele não possui velocidade? Como é que e velocidade não é uma grandeza vetorial? O que nós vamos ter que fazer? Vamos pegar aqui, em relação ao centro da circunferência, sabemos que o centro que liga à circunferência, essa distância é o raio da trajetória. A velocidade, ela é tangente a esta curva. Ela tangencia. O vetor velocidade tangencia a curva. Sempre. Então aqui nós temos isso. A velocidade sempre será perpendicular ao raio no movimento curvilíneo. Se nós pensarmos no movimento retilíneo, podemos utilizar isso, só que assim, é um pouco abstrato que eu vou falar, mas é legal você aprender a começar a pensar. O que é um movimento retilíneo? É uma curva cujo raio é infinito. Ele é muito grande. Como você olhando o horizonte. Você está na praia, você olha o horizonte. Ele não parece retilíneo? Lá, o mar, a praia, o mar, aqui lá no final é o horizonte. O seu alcance visual é de aproximadamente 5 quilômetros, 5.000 metros. Então você vai enxergar o horizonte retilíneo, mas nós sabemos que a Terra é redonda. O raio da Terra ele é muito grande. Então é bacana porque você fica assim. Sempre a velocidade será perpendicular ao raio em qualquer movimento, em qualquer trajetória. Nossa, é mesmo? É. Você lembra aqui o planeta Terra. Nós estamos analisando no planeta Terra ali da praia, visualizando uma pequena porção da circunferência terrestre. E ali não é aparente, não parece retilíneo, mas não é. Né? Então é isso, tá bom? Muito bem. O que nós temos que entender é que esta velocidade, ela pode ser constante ou não. Vamos falar primeiro do movimento circular uniforme, tá? Então veja bem, velocidade não é uma grandeza vetorial? A velocidade ela possui o que mesmo? Intensidade, direção e sentido. O que nós temos aqui é que no movimento circular, você começa a perceber que há uma mudança do quê? Da direção da velocidade. Então imagine o ponto agora aqui, o móvel aqui, num ponto, P2. Você tem aqui a velocidade vetorial V. Tá? Só que agora vamos entender uma coisa. Este móvel realizou uma curva, não é verdade? Sim.
Ô, turma, se ele realizou uma curva, veja aqui, ó, grandeza vetorial, essa velocidade é igual a essa? Agora, repare na pergunta do examinador teórica. No movimento uniforme, no movimento circular uniforme, a velocidade vetorial, ela é constante? Não! Por quê? Nossa, e agora? Calma. 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 É assim. No movimento circular uniforme, vamos evidenciar aqui, ó, movimento circular uniforme. O que é constante? O que eu escrevi aqui, turma? Eu escrevi que a intensidade... Aqui tem flechinha? Você está vendo flechinha aqui? Está vendo? Não. Então, eu estou dizendo que a intensidade da velocidade é constante. No movimento circular uniforme, a intensidade da velocidade é constante. Repare aqui. Som na caixa, maestro. Ó, ou a velocidade não é constante... Aí é mola, né, Tião? Isso é barulho de mola. Não tem nada a ver com isso aqui. Mas tudo bem, ele entendeu. Ó. Isso. Ó. Aí, no caso, repare nesse som. Que o negócio não vai aumentando. Aí você teria a intensidade aumentando pelo som, tá? Mas aqui não. Aqui... a velocidade ela é constante. Então vamos imaginar esse movimento. Você está realizando uma curva, por exemplo, a pessoa está andando de bicicleta em torno de uma praça. A velocidade dela é sempre de 5 km por hora. Ó, sempre 5 km por hora. A intensidade é constante, 5 km por hora. O V sem a flechinha é constante. Agora, você acha que a direção e o sentido mudou? Vamos ver. Verde, né? Vamos pôr para cá, para não ter perigo da filmadora não pegar o negócio. Ó, aqui a velocidade vetorial, aqui a velocidade vetorial e aqui a velocidade vetorial. A direção aqui não é oblíqua? Aqui é oblíqua, mas é outro oblíquo, né? Outra direção. Mudou a direção aqui, né, turma? Tanto é que aqui é oblíquo e o sentido também, ó. Aqui é oblíquo para cima. Então eu não posso colocar V, V, V com a flechinha. Eu vou colocar V1, V2 e V3. Por quê? O vetor é diferente. Mas, o que eu posso escrever? Que V1 é igual a V2, que é igual a V3, que é igual a V. Mas o que está querendo dizer isso aqui? Na linguagem matemática, sem a flechinha, é a intensidade. Turma, então repetindo. O movimento circular, a intensidade, ela é constante. Então, mais uma vez, temos aqui o soltinho correndo numa pista circular. Circular. Olha, o cara é bonito, hein? Aí ele está fazendo um movimento. Movimento circular, então, intensidade constante. O que nós vamos analisar agora? Vamos pensar no conceito de... professor, se a intensidade é constante, né, como em modelos anteriores, cadê a aceleração? O aluno vai pensar um monte de coisa. Mas vamos lembrar do conceito de aceleração. Qual é o conceito de aceleração? Nossa, mas professor, tem aceleração aí? Vamos ver. O que é aceleração? O que nós vimos? Era a rapidez com que a velocidade varia. Certo? Turma,
O tempo é uma grandeza escalar, lembra que nós falamos? O tempo, 2 segundos, já não é suficiente? Ó, intensidade, 2 segundos o tempo. 2 segundos. O tempo não tem direção e sentido, tá? O ΔV, agora, aceleração vetorial, é ΔV. Olha lá, vetorial. A aceleração é uma grandeza vetorial e a velocidade também é uma grandeza vetorial. Como é que eu calculo a aceleração vetorial? ΔV sobre ΔT. Mas espera aí. Nós vamos analisar agora a mudança de direção e sentido. Ô turma, nesse movimento circular, temos alteração da direção e sentido? Então nós temos aceleração. Esta aceleração, que altera a direção da velocidade, principalmente, pense assim, a aceleração centrípeta, ela altera a direção da velocidade. Junto com a direção, mudando a direção, você viu aqui que mudou o sentido, né? Aqui está para baixo, aqui para cima. Então, muito bem. Mas pense assim, esse grupo aí, qual é a aceleração que altera? Portanto, utilizaremos aqui esses 3 pontinhos, não é daquele do predador, tá? Cuidado, não é laser que vai te dar um tiro. Isso daí é portanto. Nossa, fui bem bobo agora, né? Obrigado. É som de palhaço isso, né? A aceleração é chamada centrípeta. Então nós vamos calcular a chamada aceleração Nossa. Meu Deus. Pelo amor de Deus. Hein? E o cara me detona, né? Ele põe um som só pra... Caramba, olha, borrou tudo, cara. Borrou tudo. Que negócio feio. Então vamos lá. Só falta fazer cara de Kiko agora, né? Aqui então é aceleração. Aí a caneta agora que está me... Aceleração centrípeta. Xabala. Nossa. Turma, então grave o seguinte. No movimento circular uniforme, o que tem? Velocidade constante, a intensidade da velocidade é constante. Como há mudança de direção e sentido, temos a aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta. A representação da aceleração centrípeta é um vetor perpendicular à velocidade apontado para o centro. Repare que eu disse a aceleração centrípeta, voltada para o centro. Centrípeta é voltado para o centro. Grave isso. A aceleração centrípeta é o que altera a direção da velocidade. Não vamos demonstrar aqui, mas não é difícil você encontrar a demonstração, mas é porque não há necessidade, tá? Ninguém no vestibular, não, você não é obrigado a saber de onde vem essa fórmula. Porque ela é... A demonstração é um pouco delicada. Não é difícil, mas também não é simples, não é tão fácil. V ao quadrado dividido pelo raio. Esta velocidade, então repare, aqui nós estamos calculando, sem a flechinha, a intensidade da aceleração. Oh, meu Deus, olha, o cara escrevendo intensidade com C, cara. Você acredita? Puta que tá... Ou melhor, desculpa, saiu sem querer. Tá caindo tudo aqui.
intensidade da aceleração, tá? Então, velocidade ao quadrado sobre R. Vamos fazer um cálculo rápido, só para você entender os valores, as unidades. Vamos só rever algumas coisinhas. Turma, então vamos lembrar dados. Aqui já não é o soltinho, né? Porque 20 metros por segundo dá em torno de 72 km por hora. Não vamos desenhar o soltinho, que ele também não é um super-homem, né? Vamos desenhar aqui um carrinho. Um carrinho bonitinho. Bacaninha, modelo bolinha. Nossa. Ai, ai, ai. Viu? Ó. Viu não, né? Você não viu, você vai ver. Ó, aqui a velocidade no movimento circular uniforme não é constante a intensidade? Vamos lembrar que o V1, o V2 e o V3, eles têm o mesmo módulo, mesma intensidade, que vale V, que vale 20 metros por segundo. O raio é a distância deste ponto até o centro da curva, ou o centro da circunferência aí no caso. Então vamos lá. A aceleração centrípeta, vamos substituir. Não é V ao quadrado? Então nós temos V ao quadrado dividido pelo raio. O raio não é 100? Quanto que dá V ao quadrado? 20 vezes 20 vai dar 400. Dividido por 100, então nós temos aí uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Que eu posso ler também 4 metros por segundo, Shambhala! Então, vamos entender aqui o que é esse 4 metros por segundo ao quadrado. Você, no seu carro, fazendo uma curva a 72 km por hora, depois nós vamos mostrar numa aula de matemática transformação de unidades. Na física eu já fiz um pouco disso, na matemática eu vou falar de novo. 20 metros por segundo, teríamos aí uma curva para você imaginar um carro fazendo uma curva a 72 km por hora e um raio de 100 metros. Seria assim, aproximadamente, essas rotatórias, sabe, das estradas. Beleza?